Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu fiz essa videoaula só para explicar o que é um artigo científico, o que é uma pesquisa científica, tá? Assim, quando a gente fizer uma reunião, já fica um pouco mais claro para vocês entenderem. Bom, o que é um artigo científico? O que é uma pesquisa científica? Você vai escolher uma teoria e você vai, como a gente diz, vai testar, vai analisar, vai experimentar, dependendo do seu método de pesquisa, é o nome da teoria, o que você vai fazer com a teoria. Você vai medir, né? Então, dependendo do método, do que você vai fazer, é o que você vai descobrir. Quando a gente fala de um artigo científico, a gente tem algumas coisas para pensar, que a gente tem uma teoria e a gente vai testar essa teoria em um objeto de estudo. Então, por exemplo, um artigo que o aluno mandou, que era para falar sobre é, a satisfação com os torcedores do clube torcedor, por exemplo, né? Eu não lembro agora se a teoria era bem satisfação, mas o que eu quero dizer? Que era marketing esportivo, valor percebido. Valor percebido pelos sócios torcedores do clube de futebol. Então, olha lá. Qual é a teoria? Valor percebido. Teoria de marketing. Gosto muito. Minha praia. Mas quem é o objeto de estudo? São os sócio-torcedores dos clubes de futebol. Tá? Eu, então, também posso fazer uma coisa. Eu posso pegar essa teoria de valor percebido, a teoria é uma só. E eu posso medir, por exemplo, com a satisfação, o valor percebido com os usuários da cantina do IFE. Eu posso pegar essa teoria de valor percebido e eu posso analisar com relação ao atendimento que é oferecido para os idosos. Entenderam? Eu tenho uma teoria e eu vou usar essa teoria a teoria é uma só. Vocês sabem que a minha praia é marketing, né? Essa é a minha praia principal. De vez em quando eu dou uma xeretada por várias áreas por causa da minha formação, que são, né, 3 graduações, 4 especializações, né? Mas eu gosto muito dessa praia de analisar essa relação empresa-cliente, tá bom? Então, vamos entender um artigo. Então, eu vim aqui no SPEL e eu gosto muito desse professor, que o artigo dele é muito bem escrito. Então, eu gosto muito, quando eu vou explicar alguma coisa de artigo, usar sempre o professor Evandro Luiz Lopes, ok? Mas vamos lá, eu peguei um artigo dele aqui. Tudo bem que esse aqui está em inglês, mas não precisa assustar, tá? Para isso a gente tem várias ferramentas que a gente dá para a gente traduzir. Por exemplo, aqui, ó. Pode ser genérico um estudo do comportamento de compra dos consumidores brasileiros de medicamento. Então, aqui, qual teoria o professor está avaliando? Aqui o resumo é diferente. Nessa revista, cada lugar que a gente vai mandar o trabalho, ele pode ter metodologias com relação às normas diferentes. A gente usa no IFE a NBR 6023 e a outra que é muito usada é a APA. Calma, isso não é bicho, né? Vocês, né, vão aprender e vão identificar. E aqui você tem uma metodologia para explicar o seu resumo. Então, aqui, ó, identificar os fatores que influenciam o consumidor na compra de medicamentos e entender a percepção acerca da eficácia. Olha só, quais teorias que ele está falando? Fatores que influenciam a compra e a percepção da eficácia dos medicamentos. É isso que ele está fazendo, entendido? Mas qual é o objeto de estudo que esse professor está fazendo? Medicamentos genéricos. Esse é o objeto de estudo que ele está fazendo. Né? Então, de repente, por exemplo, poderia utilizar essa ideia dele para fazer com os idosos. Então, assim, tem muita coisa em Caraguá, a gente tem muito idoso, tem muita coisa relacionada, não precisa ser exatamente isso, tá? Relacionada a idoso. A gente tem também muitas empresas pequenas. Eu teve um aluno, Lucas Moraes, que ele fez sobre o ciclo de vida do negócio dos quiosques. Puta, ficou muito legal, tá? Então, assim, aí ele entrevistou os quiosques para saber qual era o perfil do empreendedor e qual era o ciclo de vida do quiosque. Então, ficou uma coisa muito legal. Então, você pode pegar um artigo desse
né, que a gente está olhando aqui, e você pode pegar esse artigo, essa teoria, e você vai estudar essa teoria num outro objeto de estudo, que é diferente do que está vendo aqui, tá bom? Por exemplo, esse outro aqui que eu peguei. Esse é o inglês que eu vou deixar para daqui a pouco. Esse aqui. Olha só. Ele está falando aqui, ó, marketing de varejo, atributos do varejo e varejo de materiais de construção. Então, aqui ele está falando quais são as teorias que a gente tem do marketing que ele está falando. Então, ele pegou 45 atributos de varejo, que são valorizados pelo consumidor, e aí ele falou aqui as 9 categorias que acabou ficando. E em cima dessas categorias, então ele analisou. Então, qual que é a teoria que ele fez? A teoria dele é a respeito dessa questão de correspondência, que ele chama assim, análise da correspondência, em relação a análise de correspondência, vai ser a metodologia que ele vai estar empregando aqui para fazer. O que aqui ele está falando? Que ele está analisando essas 9 categorias de classificação de um ambiente de varejo. Essa é a teoria. E ele fez isso? Qual é a loja, desculpe, qual é o objeto de estudo? Ele pegou o varejista de material de construção, certo? É isso que vocês precisam entender, que você tem uma teoria e vocês vão pegar essa teoria e vão analisar num novo mercado. Então, de repente, poderia fazer esse aqui e analisar com alguma coisa de Caraguá, entendido? Não precisa ser essa, é só para vocês entenderem o mecanismo, tá? Aí, essa daqui mesmo, essa daqui que está em inglês, não se importe, tá? A gente tem um monte de ferramenta que traduz isso, que é muito rápido. Olha só, aqui ele está falando sobre a qualidade dos websites com a intenção e recomendação para os serviços de turismo, né? Através do quê? Da experiência de consumo. Então, eu fui lá em Caraguá, usei, e aí eu vou recomendar para as pessoas, né, esse produto. Então, é isso que vocês têm que pensar. Onde é que fica a teoria, professora? Então a gente tem a introdução, não vou falar dela, né? Mas aqui na introdução você tem. Ele está falando, ele vai dando uma abordagem. Eu tenho um que eu falo, é um vídeo que eu fiz para o pessoal da pós, que é a desconstrução da introdução, para vocês entenderem como ela é feita. Mas agora eu só quero que vocês entendam o que é o artigo científico. Então aí, ó, quais teorias? Geralmente vem no capítulo 2. Olha lá, o comportamento do consumidor. Aí ele tem aqui, tá vendo? Aqui ele usou a APA. Lembra que eu falei? Quando a gente vai formatar, a APA usa esse símbolo aqui. A gente não usa, quando a gente usa a NBR 6023, a gente usa o ponto e vírgula entre um autor e outro. E os autores aqui ficam em letra maiúscula. Não precisa ficar apavorado, que isso é norma, aprende no estalo, tá? Por exemplo, na APA, isso aqui fica junto, tanto o nome da figura como a fonte. Na NBR, a figura, o nome, o título da figura fica em cima e a fonte fica embaixo. Mas aí daqui a pouco vocês ficam craque nisso, tá? A outra teoria, medicamentos. A outra teoria, medicamento genérico. Aí depois, mercado farmacêutico genérico. Mercado farmacêutico genérico no Brasil. Acabou, aqui já é o método. Aí, se a gente pegar aqui o artigo mesmo, que ele tange em inglês. E-commerce, já que ele está falando, né, que as pessoas do serviço, né, de qualidade do websites, né, e também os vários modelos de website que ele está falando aqui. O comportamento do consumidor, consumer behavior. Acabou, já entramos nos... Aqui também ele está falando da metodologia. É o capítulo 3, a gente vai falar disso outra hora. Esse aqui, aumentei a letra, e agora o 2. Então, ele vai começar aqui, ó. O varejo, no setor do varejo brasileiro, no setor de material de construção. Esse daqui. Determinantes dos atributos no contexto do varejo. Lembra que ele falou que ele vai ficar com 4? Com 9? Pronto, acabou. Ok? Então, o artigo é nesse sentido. Claro que aqui ele está muito, muito resumido. Nós vamos fazer um pouco maior para vocês entenderem como faz uma teoria, mas essa é a ideia, tá? Então, aqui ele está bem resumido. Porque um artigo, por exemplo, para você chegar aqui, você já aprendeu a ler e a escrever, né? Mas eu ensino. Quem quer aprender, eu gosto de ensinar. Eu gosto muito dessa brincadeira de artigo científico. Aí, se vocês quiserem, vocês podem entrar lá no meu currículo Lattes. Lembra, eu já falei disso, né? Lattes, Marlete Cássia.
Tem lá no IF também, se entrar direto no IF tem. Para vocês terem uma ideia de como eu gosto dessa coisa de pesquisa científica, né, que há muito tempo, né, eu gosto dessa brincadeira. Deve ter um código de segurança ou não. Geralmente tem um código de segurança. Que eu não coloquei, ele vai resmungar. Abriu. Ó. Então, aqui são cursos, essas coiseiras todas, né? Mas o que eu quero que vocês olhem, se vocês quiserem, quais assuntos, como pesquisa, como que é isso? Não, 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 não. Aqui. Aqui é onde entra na produção, tá? Então, olha só. Compra por impulso, satisfação, com os turistas, num ambiente de densidade, e é claro, eu estou analisando aqui a teoria de percepção de crowding. Então, eu peguei a teoria de percepção de crowding, essa é uma teoria. Compra por impulso e satisfação, mas eu analisei com quem? Com turistas e moradores, no caso de Caraguá. Entendido? Né? Para vocês verem como eu gosto, aqui artigo tem 33, aí completos em congressos. Já me perdi, 114. Quando fica só o resumo. Ultimamente eu não tenho mandado para resumo, dá muito trabalho e pouco resultado. Tá? TCC. Professora, quantos TCC a senhora já orientou? Esses daqui são, me perdi, da pós. Não, graduação. 29. Então eu gosto dessa brincadeira, tá? Aqui monografia, né? São os TCCs. Nossa, não acaba? Nossa, como eu trabalho, né? Acho que eu precisava diminuir. 154, esse daqui foi o primeiro que eu orientei. Ele pegou o quê? Call Center como ferramenta de marketing e ele analisou em cima de quem? Da Companhia de Eletricidade, né, de Luz e Força de Santa Cruz. No caso, foi na cidade de Piraju. Iniciação científica. Que é isso que eu estou convidando vocês. Lá. Aí vocês entram ali, depois vocês olham, tá? Mas o que eu quero falar agora? Então, vocês entenderam que a gente tem uma teoria, e aí nessa teoria, a gente vai analisar, vai escolher um objeto de estudo para analisar essa teoria. Então, por exemplo, tem um aluno que mandou analisando sobre a questão de inovação de empresas, mas quando você olha lá no artigo, ela coletou dados com a Samsung, as empresas abriram as portas para ele coletar dados, entendeu? Então, além de eu ter uma teoria, eu tenho que pensar assim, onde é que eu vou coletar esses dados? Onde é que eu vou atrás desses dados? As empresas têm que abrir as portas para você fazer essas coletas, entenderam? Então, é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar nas duas coisas também. Então, na teoria que eu quero, e se o objeto de estudo que eu quero coletar dados, eles vão abrir a porta para mim. Né? Então, não adianta eu falar assim, eu quero analisar, eu já tive aluno que já fez isso, eu já sei, né, porque a gente já batia a cara várias vezes. Aluno que falou assim, professor, eu queria falar sobre o fluxo de caixa. Filho, as empresas não falam, a maior parte das empresas nem fazem fluxo de caixa. Não fazem aquela coisa de quanto entra, quanto pagou, quanto que... Não, professora, que é isso? Não, tá bom. Me ache pelo menos no mesmo ramo, pelo menos 3. Professora, ninguém quer abrir as portas. É claro, é finanças, é segredo, não quer que ninguém saiba, não conta o que faz. Então, tem algumas coisas que as empresas que a gente tem em Caraguá, elas não vão abrir as portas. Vocês têm que pensar em alguma coisa que você consiga ter essa abertura para poder analisar, certo? Tudo bem? Também não quer dizer que se você escolher, de repente, um assunto, você não consegue, que nem o aluno Lucas que eu falei. Se você quiser também, você pode olhar lá no TCC. O aluno Lucas, chegou uma hora que a gente teve que apelar, porque primeiro os caras iam responder para ele a pesquisa. Aí ele descobriu, ele tinha acesso, quando ele começou o artigo, com uma pessoa que ela era... Como é que era mesmo? Parece que as pessoas do quiosque, eles têm uma associação. Então, ele conversou com essa pessoa e falou, olha, eu tô querendo fazer um TCC, assim, assim, assim e tal. E o cara, beleza. Só que, entre o beleza e o TCC ficar pronto, tem uma longa distância. O que aconteceu? Esse cara não era mais o presidente da associação dos quiosques. E aí, quem entrou era contra esse que falou que podia fazer a pesquisa, entendeu? Aí, a gente não tinha onde coletar dados. Aí a gente começou assim, eu tinha um aluno do técnico à tarde que trabalhava num quiosque não sei aonde. Aí eu, por favor, será que o seu patrão pode responder? Desse jeito. Aí a gente saiu, porque o TCC estava pronto,
faltava 20 dias para entregar, e aí a gente saiu desesperado para coletar os dados. Entendeu como às vezes é um pouco melindrado essas coisas assim? Então precisa tomar muito cuidado para conseguir coletar os dados e você realmente ter, é, não ficar na mão, entendeu? Com essa questão. Ó, então aqui tem vários TCCs, eu já nem sei, a Diana foi eu que orientei. Você pode olhar aqui, você pode ver. Aí, o Luca que eu estava falando, o perfil empreendedor, o ciclo de vida das micro e pequenas empresas, né? Esse daqui falava do marketing digital, da propaganda online, ficou muito legal dela também, muito bom mesmo. Né? Então tem vários, né? Tem vários formatos que dá para você fazer. A Monique, parece que eu vi o nome dela aqui. Ah lá, propensão de compras de marcas de luxo falsificadas. A Monique resolveu que a mãe dela tinha uma loja, ela queria falar desse assunto, tá? Tem muitos que não são meus orientandos, é claro, né? O Cláudio fez a importância da motivação para a satisfação, estudo dos funcionários da Idrel. Né? Eu não é muito a minha praia, mas ele ficou, não, professora, pelo amor de Deus, né? RH mais a praia de outros docentes. Então eu não gosto muito, porque senão fica meio chato. Como eu tenho essa facilidade para orientar, mas eu não gosto de entrar em todos os setores, porque senão eu acabo tirando né, a deixa de outros professores de entrarem para essa questão de pesquisa também. Mas a gente pode conversar, tá bom? Ok? Então vou voltar aqui. Nossa, meu Deus, já deu 16 minutos. Daqui a pouco fica muito pesado, vocês cansam de ver. Aí, o método. O que é o método? Como é que eu vou coletar os dados? Quando a gente fala desse mercado, não vou falar da análise, nada disso, a gente pode ter, para a gente analisar, para a gente coletar dados, a escala. Então, o que é a escala? Eu vou coletar dados, e como é que eu vou coletar dados? Eu vou empregar uma escala. É isso aqui, uma escala. Tá? E aí, eu tenho alguns... Posso fazer depois uma explicação específica do que é uma escala e tal. Eu vou fazer essas perguntas, por exemplo, se eu vou falar para as pessoas. Esse daqui está falando sobre a questão do efeito, da qualidade do website, né? Então, eu vou perguntar para ele o quê? A usabilidade do website, a informação do website, a interação com o serviço do website. Então, ele perguntou sobre essas três coisas, essas três teorias tem lá no trabalho. Então, aqui são as perguntas que eu vou fazer para identificar se a pessoa está analisando e percebendo essa usabilidade, certo? Tudo bem? Eu acho que aqui deu para vocês terem uma ideia do que é, né? Então, mesma coisa aqui, aí eu vou entrar na metodologia, eu vou explicar como é que eu vou coletar dados, que jeito vai ser. Aí eu vou apresentar esses dados, que é o que está aqui, ó. Aí vou discutir os dados, né? Dizer, funcionou, não funcionou. Olha, né? Esse trabalho, essa pesquisa, essa teoria pode ser observada aqui ou não. Isso daqui tudo é estatístico, o software faz isso aqui, coloca tudo para fora, que é uma modelagem de equação estrutural. Então, o que você precisa decidir é, se você quer trabalhar, qual teoria que você quer ler, qual teoria que você quer se aprofundar, e aí, então, para eu ajudar vocês, para vocês aprenderem a ler e escrever cientificamente, que é isso aqui, tá bom? Então, é isso, tá bom. Aí a gente pode marcar uma reunião para eu poder aprofundar com vocês mais sobre esse assunto, tá bem? Abraço, gente. Bom trabalho para nós.